Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? E hoje a nossa aula é de História, que começa na página 251 do nosso livro, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da República no Brasil. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa trajetória até a chegada da proclamação da República do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Gente, o segundo reinado foi um período que o território, a política e as instituições brasileiras se consolidaram, tá? Sendo assim, eles não queriam dizer que ocorreu de forma tranquila, né? Então, principalmente nas décadas de 1870 e 1880, a escravidão, as medidas autoritárias do imperador, a discordância de Dom Pedro II com a Igreja Católica e com os militares são alguns dos elementos que levaram à crise do Império Brasileiro e à ascensão dos republicanos, tá? Então, com isso, surgiu a Guerra do Paraguai e o movimento republicano. Então, gente, a Guerra do Paraguai, ele foi o maior conflito armado que ocorreu na América Latina em toda a sua história. Sério. E entre os anos de 1864 e 1870, a Tríplice Aliança foi formada por Brasil, Argentina e Uruguai, que combateu o Paraguai pelo controle da navegação dos rios e na bacia da Prata, tá? Então, assim, apesar da vitória da Tríplice Aliança, os resultados da guerra foram péssimos para o Brasil, tá? Porque a guerra ela foi longa e super difícil, tá? Deixando grande parte da população brasileira insatisfeita, muito triste, tá? Devido ao endividamento do país. Então, o país entrou em uma grande dívida, né? E o número de mortos foram imenso, tá? Então, além disso tudo, os militares que retornavam da guerra, eles se sentiam desprestigiados pelo imperador, que mesmo com a vitória, não receberam salários melhores ou qualquer outra compensação. Então, por isso que eles ficaram desprestigiados, né? Eles se sentiram que não foram prestigiados como eles mereciam, né? Então, ao longo desse tempo todo, o Partido Republicano Brasileiro o Partido Republicano Brasileiro era fundado no ano de 1870. Então, através desse lançamento, surgiu o Manifesto Republicano. E esse documento, os republicanos pediam o fim da monarquia, tá? Nós vamos aprender mais pra frente o verdadeiro significado da monarquia, o que significa tudo, e vamos nos aprofundar na monarquia. E a ascensão do modelo republicano, o sistema presidenciário e a autonomia das províncias. Então, tudo isso chegou ao fim, tá? E apesar de pouca afinidade ideológica, muitos militares se juntaram à causa republicana que pela falta de apoio e prestígio da monarquia. Então, além de pouca, né, a afinidade, os militares ainda assim se juntaram, tá bom? E logo depois disso teve um movimento abolicionista, que assim, desde o início do século XIX, os movimentos cresciam no mundo e no Brasil, e não foi diferente, né? No Brasil não foi diferente, de jeito nenhum. No entanto, no Império Brasileiro, esse movimento só ganhou força, ficou forte ao longo do tempo, né? E ao longo do segundo reinado, tá bom? E ele era formado por homens, mulheres, descendentes de escravo e ex-escravos, tá? Que haviam conquistado sua liberdade, e por membros das classes médias urbanas, como os profissionais, tá? Liberais, jornalistas, intelectuais. E essa luta, gente, desde os abolicionistas, foi feita principalmente através da imprensa. A imprensa participou bastante disso, tá? Desse movimento. E de manifestações populares, tá bom?
mas também contou com a fuga e rebeliões de escravos além da disputa jurídica pela libertação. Tá? Então, os militares também foram de grande importância para o crescimento desse movimento, já que muitos haviam lutado ao lado de homens negros na Guerra do Paraguai. Então, assim, muitos militares lutaram junto com os homens negros. Então, nesse movimento abolicionista, eles também participaram. Tá? E a abolição da escravatura brasileira foi um longo e lento processo. Tá? Vamos conhecer as leis conquistadas pelos abolicionistas, tá bom? Eles conquistaram várias leis e nós vamos ver cada uma delas. A primeira, gente, foi a Lei Eusébio de Queiroz, chamada Eusébio de Queiroz, tá? E ela pode ser considerada o primeiro passo para a abolição. Ela foi o primeiro passo, né, dentro do processo da abolição. E essa lei proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Tá? Essa lei proibiu os escravos, proibiu o tráfico dos escravos, tá bom? A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre. Ó, a Lei do Ventre Livre de 1871. Ela foi declarada livre os filhos de escravos nascidos a partir da data dessa lei. Então, os filhos dos escravos, eles não eram mais presos, né? Eles não iam diretamente ser escravizados, eles eram livres, tá? Assim que eles nasciam. E a terceira lei foi a lei dos sexagenários, tá? Que ele liberava os escravos com mais de 60 anos. Então, todos os escravos que tinham mais de 60 anos, eles eram liberados. E, gente, após de todas essas conquistas aqui, ainda faltava o principal, né? Que era a abolição completa da escravidão, né? Então, dessa maneira, o movimento abolicionista continuou a pressionar o governo e no dia de 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tá? Que proibia a escravidão em todo o território brasileiro, que foi a lei que libertou todos os escravos, né? Mas também é muito importante a gente ressaltar que, apesar de ter posto fim à escravidão, a Lei Áurea não promoveu nenhuma assistência por parte do governo. Então, assim, os negros, os escravos, eles continuavam muito pobres, às vezes passavam fome, porque não tinham o que comer, não tinham dinheiro para comprar o que comer. E por isso os negros passavam a viver às margens da nossa sociedade, tá? Então, por mais que tenha acabado com a escravidão, eles não ajudavam os negros, tá? Apesar dessa lei ter sido muito importante, né? Muito legal, porém, apesar dessa lei, o governo não ajudava, tá? E aí, gente, a Guerra do Paraguai, o processo de abolição da escravidão e o crescimento do movimento republicano deixaram o Dom Pedro II cada vez mais isolado politicamente, tá? Então, pois esses setores que antes eram de apoio vinham se tornando oposição, tá? Então, vieram vários grupos para essa oposição. Então, vamos ver alguns. Primeiro foi a Igreja Católica. Ela estava insatisfeita, sabe, com as interferências de Dom Pedro II nas decisões do Papa. Então, ela foi uma das oposições, tá, bem importante. Depois, gente, foi o Exército. O Exército, ele, descontente, né, com a monarquia devido à Guerra do Paraguai e também com a proibição de Dom Pedro II, as manifestações contrárias a ele, a Dom Pedro II, e as manifestações contrárias a ele por parte dos oficiais. Então, o exército também foi uma oposição. E o outro foi os grandes proprietários. Os grandes proprietários, eles estavam muito insatisfeitos com o fim da escravidão, porque eles escravizavam os negros, né, para que eles tivessem mais lucros, né. E também a classe urbana foi uma
nas oposições, que eram os profissionais liberais, jornalistas, comerciantes, artistas, que buscavam maior participação política, e a monarquia não proporcionava isso. Então, eles também foram uma grande oposição aí. E essa grande insatisfação da parte da população, né, com o Império, levou o país ao isolamento político. Então, dessa maneira, através do golpe militar, tá vendo? O golpe militar, os marechais Deodoro de Fonseca e o Floriano Peixoto tomaram o poder da monarquia e proclamaram a proclamação da República Brasileira, tá? Então, por conta disso tudo, a proclamação da República foi declarada. E o Deodoro de Fonseca, ele assumiu como presidente, tá? E o Floriano Peixoto, ele assumiu como vice. Assim, a República do Brasil surgiu pelas mãos dos militares. E por isso, estes passaram a assumir o papel de defensores da República Brasileira. Então, foram eles que acabaram assumindo esse papel aí, tá? E os jornais republicanos contribuíram muito, tá? Para a proclamação da imagem desses militares como herói da nação. Só que aí foi através de um golpe militar, tá? E nós vamos continuar isso na próxima aula, tá bom? Agora eu deixo com vocês as atividades da página 255 e 256 para vocês resolverem, tá bom? Para vocês fazerem. Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!